Bom dia, sétimo ano, 7FA, 7FB. A gente vai dar continuidade com a nossa reforma protestante. Então agora eu vou falar rapidamente de Lutero, o luteranismo. Lutero foi um monge que deu início à reforma, né, dentro da Alemanha. Então o movimento de reforma começou na Alemanha. Lutero, ele não queria romper com a igreja, mas ele queria chamar a atenção pelas coisas que a igreja estava fazendo, porque uma das causas, né, principal para a reforma foi a venda de indulgência, que era a venda do perdão, né? Aí Lutero, ele elaborou uma tese, né, 95 teses, e ele vai pegar essas teses e vai colocar na catedral, na porta da igreja, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Lutero, ele contou com o apoio dos príncipes da Saxônia, na Alemanha. A gente não tinha Alemanha naquela época ainda não, tá? Era o Sacro Império Romano-Germânico. Mas eu vou falar Alemanha, que é para vocês se localizarem. Ele dizia, na doutrina de Lutero, ele defendia dois princípios, que o homem só é salvo pela fé e não pela prática religiosa, e que entre Deus e os fiéis não há necessidade intermediária, quer dizer, não havia necessidade de ter a igreja, né? A doutrina de Lutero foi chamada de luteranismo. Então, a religião de Lutero, criada por Lutero, é o luteranismo. E ela vigora até hoje em vários países da Europa, inclusive aqui no Brasil. Durante Lutero foi perseguido pela igreja, foi excomungado, e ele não se retratou, ele não volta atrás. Aí ele vai se esconder, né? Lá na Alemanha mesmo, ele vai ficar escondido dentro na Alemanha. E enquanto ele está escondido, ele passa uns 2 anos escondido. Então, enquanto ele está escondido, ele vai traduzir a Bíblia do latim, que era a língua oficial da igreja, para o alemão, tá? Bem, a doutrina de Lutero encontrou outros adeptos. Então, a gente vai ter, lá na Suíça, o Calvino, né, que vai criar a doutrina calvinista, o calvinismo. O Calvino dizia, né, que ele defendia a teoria da predestinação, no qual o homem é salvo por Deus, quer dizer, a gente já está predestinado. Deus predestina as pessoas, dizendo quem é aquele que merece a vida eterna e aquele que vai para o inferno, tá? O Calvino, ele teve vários seguidores e se espalhou pela Europa a doutrina dele, né? Ele dizia que o culto deveria ser bem simplificado. Ele, igual Lutero, aboliu o uso das imagens, né? E ele dizia que os fiéis deveriam se concentrar apenas nas orações e na leitura da Bíblia. Aqueles que ministravam a doutrina foram chamados de pastores, que a gente tem até hoje, né? Os pastores eram eleitos pelos fiéis e eles tinham o direito de fiscalizar, os fiéis tinham o direito de fiscalizar os pastores. Se o pastor não estivesse cumprindo o papel dele corretamente, ele era eliminado. Quer dizer, quando eu digo eliminado, ele saía da igreja, tá? O calvinismo atravessou as fronteiras da Suíça e ganhou as regiões da França e da Holanda, da Escócia e da Inglaterra. Lá na Inglaterra, os seguidores de Calvino foram chamados de puritanos.